Bem-vindo a mais uma videoaula do 11º ano Matemática Simples. Na aula de hoje iremos estudar as derivadas por definição. Ora, comecemos pelas definições fundamentais. Por variação num determinado intervalo AB de uma função f é simplesmente o f de b menos o f de a. Temos também a definição de taxa média de variação num intervalo AB também, fechado, que é no fundo o f de b menos f de a sobre b menos a. Ora, isto não é mais do que o declive da chamada reta secante que passa nos pontos a f de a e b f de b, como está aqui nesta figura. E passemos também à definição da taxa de variação ou derivada, que se representa desta forma, um f com o linha aqui em cima de x0, é a derivada da função num ponto x igual a x0 e é dada por este limite que está aqui. Portanto, é o limite quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Isto normalmente gera uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, que para funções, por exemplo, polinomiais, costuma ser relativamente simples de levantar. Basta normalmente na parte do numerador colocar o h em evidência, que depois corta com o h de baixo. Ora, o que é graficamente uma derivada? A derivada não é mais do que a reta tangente à função no ponto a f de a. Neste caso seria no ponto x0 ou f de x0, mas para seguir aqui um bocadinho a mesma linha de raciocínio do gráfico anterior, se nós quiséssemos saber qual era a derivada da função num ponto a, não é mais do que o declive desta reta tangente à função. Ora, em física, a primeira derivada do deslocamento é a velocidade e a segunda derivada é a aceleração, têm ligações muito fortes com a física. A derivada também é conhecida como taxa de variação instantânea. Portanto, há pouco definimos a taxa média de variação, que normalmente é definida no intervalo. A taxa de variação instantânea é definida num ponto. Mais aqui umas consideraçõezinhas. Uma função com derivada finita num ponto é contínua nesse ponto. Isto é um dos teoremas que permite relacionar continuidade e derivada. Portanto, se uma função tiver derivada finita num ponto, é contínua nesse mesmo ponto. Logo, se ela não for descontínua, não terá derivada. E o princípio é muito simples, porque a função não terá uma reta tangente se não for contínua. Portanto, se fizer uma quebra deste género, por exemplo, neste ponto A, não conseguimos definir aqui uma reta tangente à função neste ponto. E se a função tiver uma espécie de um ponto anguloso, como está aqui, também não tem derivada neste ponto. Acontece muito para funções definidas por ramos, a função não ter derivada nesse ponto. Ora, vamos já passar à resolução de alguns exercícios. Isto já se ficará para uma próxima aula. Vamos observar aqui uma função polinomial de grau 2, não muito complicada, e vamos calcular algumas das definições que foram introduzidas anteriormente. Portanto, consideramos aqui esta função real de variável real uma função quadrática, x ao quadrado menos 3x mais 1, e vamos ver quanto é que vale a variação no intervalo menos 1, 3. Ora, a variação no intervalo menos 1, 3 é simplesmente f3 menos f de menos 1. Vamos calcular isto à parte. F de 3 será 9 menos 9 mais 1, que é 1. E o f de menos 1 será menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, mais 1, isto vai dar 5. Portanto, isto não é mais do que 1 menos 5, que dá igual a menos 4. Por uma questão de organização, aconselho-vos a fazerem os cálculos auxiliares necessários. Vamos passar à próxima linha. Queremos a taxa de variação no intervalo 2, 5. Portanto, será f de 5 menos f de 2 sobre 5 menos 2. Vamos passar à definição disto. Então, aqui dá 25 menos 15 mais 1, que vai dar 10 mais 1, que é 11. Aqui dá 4 menos 6 mais 1. 4 menos 6 menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Portanto, a taxa média de variação que se representa, voltemos aqui ao nosso resumo, que se representa nesta forma, TVM, taxa de variação média ou taxa média de variação. Podemos indicar também qual é o intervalo onde ela está definida. Portanto, TVM no intervalo 2, 5 é f de 5 menos f de 2 sobre 5 menos 2. F de 5 é 11. 11 menos f de 2, como ele já é negativo, fica 11 mais 1 sobre 3. 11 mais 1, 12. 12 sobre 3 dá 4. E temos a taxa de variação média, a taxa média de variação, no intervalo desde 2 até 5.
Vamos passar à derivada. Agora sim, vamos começar a considerar aqui a derivada ou a taxa de variação instantânea no ponto x igual a 3. Vamos voltar novamente ao resumo para verificarmos como é que é a fórmula. Portanto, será, se trocar aqui este x0 por 3, será f de 3 mais h menos f de 3 sobre h. Então vamos já passar ao cálculo dessa taxa de variação instantânea no ponto 3. Portanto, recordem, será f3 mais h sobre f3, menos f3 a dividir por h. f3 nós ainda não, já tínhamos calculado há pouco, o f3 dava 1, só para recordar, 9 menos 9 mais 1, portanto dá 1. f3 mais h como é que se calcula? Basta trocar o x por 3 mais h. E ficamos com isto. Portanto, isto é um caso notável, fica 9 mais 6h mais h ao quadrado, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui fica 9 menos 3h mais 1. Simplificando as coisas, vai dar, e vou meter aqui os h's todos por ordem de grau, não é? Mais 3h mais 1. E agora já podemos calcular a derivada no ponto 3, que será o limite quando h tende para 0. Para funções polinomiais este limite costuma ser simples de calcular, é basicamente fazer isto que eu fiz aqui agora. Deixa-me só melhorar isto. Limite quando h tende para 0 de h ao quadrado mais 3h mais 1, que é este f3 mais h, menos 1, tudo a dividir por h. Ora, o que é que acontece? Os 1's cortam. Ficamos com uma interminação do tipo 0 sobre 0, como eu já tinha referido anteriormente, é o normal que isso aconteça. Portanto, fica h ao quadrado mais 3h sobre h, que depois, ao colocar como dá 0 sobre 0, convinha utilizarmos aqui a regra de Ruffini, ou formas resolventes, ou outro tipo de ferramentas que dão jeito para simplificar, mas nesta aqui é tudo muito mais rápido. Basta meter um h em evidência, substituímos o h por 0 e vai dar 3. Portanto, a nossa derivada no ponto da abscissa 3 é também ela 3. E vamos agora passar à equação da reta tangente da função f no ponto da abscissa x igual a 3. Portanto, o que é a reta tangente? A reta tangente é uma coisa do género y igual a mx mais b. Ela passa no ponto 3, f3, porque é uma reta tangente. Vamos voltar aqui ao nosso gráfico. Cá está. Imaginem que esta era o 3, não é? Passa no 3, f3. Ou seja, passa no ponto 3, 1. Depois, na linha anterior, eu já calculei o declive desta reta. Portanto, posso muito bem substituir, porque o declive é a derivada da função no ponto 3, que por acaso aqui também vai dar 3. Temos aqui demasiados 3, mas é porque eu descobri há pouco que a derivada no ponto 3 é 3. Portanto, fica y igual a 3x mais b. Substituo pelo ponto por onde ela passa, que é o 3, 1. E ficamos com 1 igual a 3 vezes 3 mais b, ou seja, o b dá menos 8. Onde é que vem menos 8? É só passar o 9 para lá a subtrair. Então, qual é a equação da reta tangente? É simplesmente isto. 3x menos 8. Então, voltemos a recapitular. A nossa função passa no ponto 3f3, que é o ponto 3, 1. Depois, a derivada da função no ponto 3 era 3. Substituí isso no declive e descobri rapidamente, não é, o valor do b minúsculo substituindo pelo ponto por onde ela passa. Agora, queremos saber a derivada da função no ponto da abscissa x igual a x0. Portanto, quero saber a derivada em qualquer ponto. Como é que fica a expressão da derivada? Vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que agora eu quero calcular isto. É o limite quando h tende para 0, de f de x0 mais h, menos f de x0, tudo sobre h. O f de x0 é, no fundo, só x0 ao quadrado menos 3x0 mais 1. f de x0 mais h dá um bocadinho mais de trabalho, mas no fundo é trocar aqui o x por x0 mais h. Portanto, recordem que este ficará o caso notável. Portanto, x0 ao quadrado mais 2x0h mais h ao quadrado. Este fica menos 3 a multiplicar por x0 mais h, menos 3x0 menos 3h, mais 1. E vamos substituir isto tudo aqui em cima. Já vão ver que há uma data de coisas que vão simplificar. Limite quando h tende para 0, x0 ao quadrado, mais 2x0h, mais h ao quadrado, menos 3x0, menos 3h mais 1,
menos, isto tudo sobre h, está bem? Menos, continuamos a nossa traço de fração, menos isto, x0 ao quadrado, menos 3x0 mais 1. Desculpa, isto devia continuar ali, também não tive espaço. Agora, o que é que vai cortar? Este x0 ao quadrado corta com este x0 ao quadrado. Desculpem que isto está tudo com sinal contrário. Este menos 3x0 corta com este mais 3x0, porque isto é subtrair esta expressão toda. Este mais 1 corta com este menos 1. E ficamos só com isto. Só com a parte dos h's, ao fim e ao cabo. Fica o h ao quadrado mais 2x0h menos 3h. Creio que está tudo sobre h. Deixa eu ver o que é que sobra. Sobra este e sobra este, que os uns também cortaram. E agora, se colocarmos novamente o h em evidência, portanto, isto continua a dar uma determinação tipo 0 sobre 0, fica h mais 2x0 menos 3 sobre h, corta, corta. Recordem que o h está a tender para 0, substituímos o h por 0 e vai dar 2x0 menos 3. E conseguimos desta forma calcular a derivada em qualquer ponto. Portanto, se agora quiséssemos ver se a derivada há pouco foi bem calculada, como isto é a derivada para qualquer ponto, se nós trocássemos o x0 por 3, vejam lá se não ia dar 3 na mesma. Não é? 2 vezes 3, 6, 6 menos 3, volta a dar 3. Só que a vantagem de nós termos feito este limite geral, não é, para todos os pontos, permite-nos rapidamente calcular a derivada em qualquer ponto. Basta substituir agora. Portanto, se agora quiser saber a derivada no ponto 4, não vou fazer o limite, já tenho aqui a derivada geral, vai dar 5, não é? Porquê? 2 vezes 4, 8, 8 menos 3 dá 5. Mas isto é um bocadinho mais complexo. Reparem que eu também tive o cuidado de, ao longo destas nossas alíneas, ir aumentando o grau de dificuldade do exercício. As duas primeiras era calculatória, também é só a variação, é só calcular f3 menos o f menos 1. A taxa de variação é fazer aquela história que faz lembrar muito y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pelo menos a mim faz lembrar um bocadinho isso. Esta dá um bocadinho mais de trabalho, mas aqui, como temos um número concreto, não é como a última linha, como temos um número concreto, o que dá mais trabalho será calcular mesmo o f3 mais h, tendo cuidado com os casos notáveis, o pessoal esquece um bocadinho dos casos notáveis. E isto vai bater tudo certo. Os números soltos têm que cortar os termos independentes para funções deste género. Tá bem? Só se fosse definida por ramos é que a coisa seria um bocadinho mais complicada. E depois os h's, dá para colocar o h em evidência, acabam por cortar. Estas duas acabam por estar muito ligadas porque nós já temos na linha C parte da resposta para a linha B, porque o declive é obtido na linha anterior, é a derivada. Depois só nos falta um ponto por onde ela passa, mas como é uma reta tangente, ela passa sempre no ponto, 3F3, eu já estava aqui a adiantar, mas depois deu-nos um há bocado. E esta sim dá muito mais trabalho, é mesmo calcular a derivada em qualquer ponto, vocês podem ver aqui. É necessário ter algum cuidado com o cálculo deste tipo de expressões, especialmente a de baixo, claro, para depois, quando simplificarmos aqui em cima, tudo quanto sejam. Já repararam que tudo quanto não tinha h's, tudo quanto não tinha h's desapareceu. Acabou por cortar. Este x0 ao quadrado cortou com este menos x0 ao quadrado, este menos 3x0 acabou por cortar com este mais 3x0, porque este menos aqui, como estamos a subtrair esta expressão, isto tudo troca de sinal, e o mesmo aconteceu com este 1 que cortou com o menos 1. Para que depois, no final, se pudesse fazer o passo habitual, que é colocar o h em evidência e cortar com o de baixo. Está bem? Treinem um bocadinho disto. Comecem por treinar funções de grau 1, corretas, calcular derivadas para retas, passem para grau 2. Se quiserem ser mais aventureiros, tentem ver como é que se calcularia isto para grau 3. Dá mais trabalho, claro, inevitavelmente, por causa do... Já vamos ter ali, se temos uma expressão com grau 3, o caso notável já será mais complexo. Temos que fazer o caso notável depois na propriedade distributiva. E por que não também tentar testar com funções racionais? Ok? Aí já teríamos que passar as expressões ao mesmo minador. Portanto, tentem ir aumentando aos poucos os graus de dificuldade e tentar aplicar estas regras de derivação noutro tipo de exercícios. Espero que tenham gostado desta aula. Na próxima aula vamos dar as regras de derivação para alguns dos tipos de funções que são estudados ao longo do 11º ano. Até breve.